Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre os filhos de bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Exatamente isto. E filhos de muitos pastores. Qual o comportamento deles? Qual a conduta deles? É uma conduta exemplar? Modelo para os demais da instituição, obreiros, membros, ou uma conduta vergonhosa? Bem, sobre isso eu estarei falando aqui hoje nesse vídeo. Antes, porém, deixe-me apresentar para as pessoas que não me conhecem ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi durante 20 longos anos. Estive nos bastidores da instituição, vi e vivi muitas coisas, mas sobrevivi para que hoje eu possa estar aqui e contar tudo. Espero de alguma forma poder ajudar a você, tá certo? Bem, deixa eu falar aqui sobre esse assunto que é bastante polêmico, tá? E que é abafado ou camuflado pela instituição. Filhos de pastores e filhos de bispos. Como eles são? Quem eles são? Como se comportam? Qual o testemunho deles? Bem, primeiro eu queria falar sobre a ordem, a determinação do Bispo Macedo, em que os pastores, eles a princípio não tivessem filhos. E para isto, era necessário que eles fizessem vasectomia, tá? Então os pastores na Igreja Universal do Reino de Deus, eles são obrigados a fazerem vasectomia. Tanto é que eu sou vasectomizado, tá? E não tenho filhos e nem posso tê-los, porque na época a instituição me obrigou a fazer vasectomia. E no dia em que eu fui fazer, mais 50 outros pastores foram juntos comigo. Por quê? Porque a igreja, ela pagava a um médico um pacote de 50 vasectomias. O pastor não pagava, tá? Essa foi a única coisa que durante todo o meu ministério eu não vi pastores pagarem, tirar do próprio bolso e pagar a vasectomia. Essa igreja pagava com toda alegria, com todo prazer, porque ela queria tornar os pastores estéreis, de maneira que não trouxessem mais gastos, despesas, tá, para a igreja. Por quê? Quanto mais filhos o pastor tem, mais a ajuda de custo dele tem que ser maior para suprir as necessidades da família, daquele tamanho, garantir a subsistência daquela família. A igreja economizava com passagens aéreas, quando esse pastor fosse transferido para outro estado, outro país, e se tivesse filhos, isso daria mais custos, tá? Tanto é que geralmente os pastores que têm mais filhos, dificilmente eles saem daquele estado. São aqueles que mais demoram naqueles estados. Às vezes ficam 10, 15, 20 anos sem saírem daquele estado, porque a igreja não quer gastar com passagens para aquele pastor. Enquanto uns, em um ano, mudam 3, 4 vezes de estado e até de país, outros ficam ali 20 anos, porque tem filhos e a igreja não quer gastar. Então o método que ela encontrou, através do senhor de Macedo, é vasectomizar. Tanto é que se vocês pegarem a ficha, tá, que foi publicada aí na internet, uma ficha atual, do pastor que foi morto lá em São Paulo com um tiro, foi assaltado e morto, você vai ver que nos dados ali tem 2 detalhes que talvez você não tenha observado, mas procure aí na internet que você vai ver. Na ficha tem 2 detalhes muito significantes. O primeiro deles está lá escrito vasectomizado. Por que isso? Porque consta na ficha do pastor se ele fez ou não vasectomia. Porque caso esse pastor não tenha feito vasectomia, então esse pastor ele vai sofrer algumas represárias, tá? Ele não vai pegar igrejas de porte grande, ele não vai desfrutar de algumas regalias que a igreja oferece, porque ele não se submeteu. Por isso, é isso que caracteriza a obrigação. Ou você faz, ou então não quer fazer, não, tudo bem. mas vai constar aqui na sua ficha que você não é vasectomizado. Então veja que esse pastor que morreu assassinado, vejam na ficha dele, está lá escrito vasectomizado.
certo? Muito bem. Você vai ver também uma outra parte assim amarela, perto da foto dele, que tem escrito lá sobre, como se fosse assim o histórico do mês, tá? O histórico daquele mês, ou seja, esse histórico do mês nada mais é do que os valores, tá? Que ele arrecada naquela igreja. Então, se são bons, se são ruins, se são satisfatórios para a igreja, se são insatisfatórios. Então, ali é puxar a ficha daquele pastor na hora de transferi-lo de um lugar para o outro, na hora de contemplá-lo ali com algum benefício ou tirar dele algum benefício, porque tem ali o relatório, tá? Tá lá escrito assim, se não me engano, um relatório mensal, o histórico do mês. Veja lá, próxima foto está assim em amarelo clarinho, tá? Então, o bispo Macedo deu essa ordem de que fosse feita a vasectomia. E quando ele, posteriormente, viu que isso causou uma polêmica muito grande, então, para tentar minimizar o que ele fez, tá? Desculpa a força da expressão, tá? Dentre tantas merdas que ele já fez, dentre elas dizer que é a favor do aborto, dentre elas dizer que bebe cerveja sim, tá? Dentre elas chamar uma esposa de piolho no saco do marido. Ele, quando percebeu o que ele fez, ele tentou mudar isso. Como? Pegou os bispos, tá? Segundo ele, dirigido pelo Espírito Santo, e aí vocês vão ver que de direção do Espírito Santo não tem nada. Isso serve para aqueles que nos criticam, dizendo que nós estamos indo contra a direção do Espírito Santo. Eu vou provar aqui nesse vídeo que o bispo Macedo, ele não foi inspirado pelo Espírito Santo. Para mim, ele não é inspirado pelo Espírito Santo, não é dirigido pelo Espírito Santo, tá? E sim por um espírito de engano, tá certo? De engano. Porque quem engana as pessoas e leva essas pessoas ao engano, tem um espírito de engano. Tá? E quando tem aquela consciência de que está enganando, é claro, porque se não tiver essa consciência, como eu sei que muitos pastores estão aí dentro, não tem essa consciência, e por isso eu estou abrindo os olhos através dos vídeos, para trazer essa consciência, se despertar, tá? Então, no caso do bispo Macedo, não, ele é consciente daquilo que ele tem feito, do engano. Então isso é um espírito de engano. Então ele diz que é o Espírito Santo que inspira ele, e o inspirou a mandar todos os bispos adotarem filhos. Adotarem. Então esses bispos saíram adotando, tá? Filhos, por ordem do bispo Macedo. Muito bem, adotaram os filhos, dirigidos pelo Espírito Santo. Só que o que aconteceu? Esses filhos adotivos, eles deram e dão até hoje, tá? A maior dor de cabeça para esses bispos que o adotaram, são pais adotivos. Eles deram e dão, na sua grande maioria, não generalizando, mas sua grande maioria, tá? De 9 se tira 1, que dá bom exemplo, tá? Mas 9 geralmente são problemáticos, tá? Se envolveram com drogas, se envolveram com até armas, como eu vi aí a filha do próprio bispo Macedo falando, que esse filho adotivo dela chegou a levar arma para dentro de casa, se envolveu com drogas, teve que morar na rua, tá? Temos o caso aí também do filho do bispo Romualdo, que morreu, tá? E eles escondem o motivo da morte, mas que ele tinha envolvimento também com drogas, até se envolveu aí no submundo e ficou afastado da família, e aí já no final da vida ele voltou para o convívio, mas morreu e ninguém fala o motivo da sua morte, embora já me mandaram o motivo da morte dele, tá? Mas eles não divulgam, tá? Recebi essa semana também um relato do filho do bispo Sérgio Correia, esse que é moralista e que se mostra como exemplo, tá? Mas eu recebi um relato lá de Nova Iguaçu, quando ele como auxiliar lá em Nova Iguaçu,
tá, tendo uma namorada e lá na igreja namorando uma outra obreira. Tá? Tenho relatos me enviados do filho do Clodomir, que lá em Minas andou aprontando, e aí quando tudo foi descoberto, logo o pai pegou ele e mandou para fora do país, para abafar, para esconder, e lá ele foi tomar conta de uma grande igreja. Enquanto filhos de pastores, se fizerem isso, até o pastor perde por causa da atitude daquele filho. Tá? E vemos aí o próprio filho do Bispo Macedo. Esse dispensa apresentações e comentários. Vão aí na internet que vocês vão ver. Mas todos eles foram adotados por direção do Espírito Santo dadas ao Bispo Macedo. Então isso mostra que, na verdade, ele cometeu um grande erro, proibindo os pastores de terem filhos, depois tentou consertar esse erro e cometeu um erro maior ainda. Não na questão da adoção, tá? Mas a questão da forma como eles foram adotados e foram criados. Eu sei um caso, por exemplo, de um bispo, isso eu sei porque eu trabalhei com ele, sei. Tá? E numa oportunidade, eu vou mencionar o nome aqui. Eu vou mencionar o nome. Que um desses filhos, ele adotou uma criança, tá? Bispo, que cuida de Estado da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele adotou uma criança e depois de adotar essa criança, então foi descoberto que essa criança era autista. Autista, sabe aquela criança autista? Que sofre com impaciência, inquietação. A criança autista, uma criança muito agitada. E ele, esse bispo, o que ele fez? Não conseguindo ali ficar com a criança, porque era muito trabalho para ele não queria conviver com uma criança autista, tá? O que ele fez? Ele devolveu a criança para a mãe, tá? E disse que ia pagar, ficar dando mensalmente o valor de todas as despesas daquela criança. Então a mãe pegou a criança de volta, a mãe biológica pegou a criança de volta e fica recebendo desse bispo, tá? Toda a pensão ali, todos os custos para manter aquela criança. E aquele bispo se livrou da criança. E ele fez isso, adotou essa criança com a direção do Espírito Santo, vinda do Senhor Edir Macedo. Então, vão surgir mais coisas, mais relatos falando aí, sabe, de filhos de pastores e bispos, que olha, na sua grande maioria, não generalizando, mas aprontam. E esses bispos depois querem dar lição de moral aos filhos dos outros pastores, tá? Como se os seus fossem exemplos. Então tudo isso eu tenho aqui em relatos, tá certo? E se disser que é mentira, eu torno público, falo o nome, tá bom? Porque esse canal é para isso, para jogar a luz da verdade, tá certo? Bom, então sobre isso eu queria falar aqui no vídeo de hoje, tá? Caso você tenha gostado desse vídeo, curta aqui embaixo. Quando você curte, é como se você estivesse fazendo um vídeo como esse. Você não pode gravar um vídeo de repente, mas você pode me ajudar a divulgar esse vídeo, a espalhar esse vídeo. Como é que eu faço isso? Dando uma curtida aqui embaixo, clica no joinha, tá bom? Se inscreva no meu canal e nós estaremos preparando um material exclusivo para todos vocês, tá bom? Obrigado a todos que nos acompanharam aqui, um forte abraço e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.